arte ótica. Conceito é uma expressão originada do inglês op art, optical art, que significa arte ótica. Simboliza um mundo precário e instável, que se modifica a cada instante. É uma arte excessivamente cerebral e sistemática, mais próximas das ciências do que das humanidades por suas possibilidades ilimitadas. Suas obras têm implícito sempre impressão de movimento e outra dimensão. Se eu quiser resumir a arte ótica, eu posso resumir ela da seguinte forma. É uma arte que te dá a impressão, a sensação de movimento e de volume. Na verdade, ele não acontece, mas a gente tem essa impressão, tá bom? E ela é uma arte extremamente matemática, porque tudo nela deve ser pensado antes de se criar. Ela tem ainda a intuitividade própria das artes, mas ela requer um conhecimento óptico e matemático, ou seja, científico. Contexto histórico. Nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos e na Europa em meados da década de 1960. O termo foi empregado pela primeira vez na revista Times, uma das mais importantes mundialmente conhecidas, no ano de 1965, e designa uma derivação do expressionismo abstrato. A primeira exposição de op art foi realizada em 1965 e recebeu o nome de The Responsive Eye, ou seja, é de responsabilidade do teu olho. Para que a op art aconteça, o teu olho precisa interagir com ela. Não é uma arte que se toque, é uma arte que se observa. Características. Pintura é a mais importante, é a mais relevante. Cores, criação de efeitos visuais. As cores aqui, como a gente pode observar nessa obra de Victor Vasarely, vai dar a impressão de volume da obra. Então, a gente parte do princípio de que tudo que é maior parece mais perto e tudo que é menor parece mais longe. Observem os quadrados. Os menores parecem mais distantes e os maiores parecem mais próximos. Isso é uma ilusão de óptica, junto com a cor clara. Tudo que é claro vai parecer maior e tudo que é escuro vai parecer menor. Esse jogo entre claro e escuro é que vai dar a sensação óptica, ou seja, não que ela acontece de verdade, ela está acontecendo somente por conta do seu olho, que vai dar essa sensação de volume e também de movimento. Uso de tons vibrantes, círculos e formas. Como a gente pode ver aqui, as cores gritam, elas berram, são cores fortes. É exemplo do vermelho sangue, né, bem vivo, e esse azul também bem luminoso. Isso vai dar a sensação de que ela se move, porque num determinado momento o teu olho vai cansar. Ele não vai cansar de ver, mas ele vai ficar cansado a ponto de confundir aquilo que você está vendo. É como no final de um dia bem cansado, quando a gente vai deitar ou sentar, e se a gente levanta muito rápido, o nosso olho meio que se assusta e produz piscos amarelos, por toda brancos, iluminados, por toda a visão. Então é isso que vai acontecer aqui, é o mesmo princípio. Ele vai cansar a tua vista até o ponto de parecer que ele está se movendo, até o ponto de enganar o teu olho. Esse é um outro exemplo também, como a gente pode ver aqui, são cores de contraste, como o vermelho e o azul, o laranja e o azul. Já já eu vou falar mais sobre contraste. Aqui a gente tem que se deter ao ponto central. Quase todas as obras ópticas elas vão ter um ponto central ou um ponto muito bem destacado para que você possa olhar para ele na obra, e é a partir daí que a mágica vai se dar, o movimento. Para isso, você precisa deixar seu olho cansar um pouquinho. Então, olha ali para o centro da obra, no ponto mais distante dela, e você vai olhar de 10 a 30 segundos até dar essa sensação de movimento. Se você não quiser esperar, você pode correr o seu olho pela imagem
de cima a baixo, da esquerda para a direita, ok? Que já vai provocar a sensação de movimento. Aqui a gente tem uma obra feita por círculos, que é uma das principais formas de se obter esse tipo de movimento, seja com cores de contraste, cores vibrantes, né, luminosas, seja com preto e com branco. Fundo e foco, sobreposição, movimento e interação. Uma coisa não acontece separada da outra. Aqui no caso a gente tem uma interação do espectador com a obra. Em que sentido? Primeiro, você vai focar aquele ponto ali no centro, tá vendo? E aí você vai se mover para frente e para trás, para frente e para trás. Esse movimento do teu corpo vai provocar o movimento da obra, que vai girar em direções opostas, um círculo para a direita e um círculo para a esquerda. São sobreposições, que é uma imagem sobre a outra, tá bom? Pontos pretos. Vocês conseguem ver algum ponto preto? A gente consegue, né? Mas na nossa visão periférica. Se a gente tenta focar esse ponto preto, ele some e se transforma em branco, porque na verdade ele não existe. Mas como o preto está logo ali ao lado, a gente tem essa sensação de que ele preenche esse branquinho aí, né? Ele vai brincar com a falibilidade do teu olho. O olho humano é extremamente falho. O olho humano é um dos órgãos mais falhos que a gente tem no nosso corpo. Ele não foi adaptado para enxergar bem, tanto é que a gente enxerga em cores, isso é uma desvantagem no mundo animal. O mais vantajoso é você enxergar em preto e branco. E a gente costuma adoecer muito do olho. Provavelmente você, em alguma época da sua vida, você vai ter um problema de visão. Muito raras são as pessoas que não têm, porque é o órgão que mais cansa mesmo o cérebro da gente. É uma gama de informação, de cor, de movimento, e isso com o tempo vai se desgastando. Então a arte ótica vai jogar com a falibilidade do teu olho. Vamos lá, outro exemplo de sobreposição. Aqui a gente tem uma imagem ao fundo de uma esfera preta que se expande para os lados em retas, e por cima a gente tem barras paralelas vermelhas que estão na mesma distância, têm o mesmo tamanho. Porém, se a gente detém o nosso olho durante alguns segundos no centro, essa imagem vai parecer expandir. E as barras também vão parecer tortas. É o efeito óptico, ele não existe. Oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as outras, que é o efeito óptico. Então, a gente tem aqui estruturas idênticas, eu tenho várias fileiras de cabeças de seta para a esquerda e para a direita. Porém, uma interage com a outra. Observem que as flechas, as pontas que vão para a esquerda dão a sensação de ser maior. E as da direita menor. Porém, se você foca o seu olho nas setas da direita, ela vai dar a impressão de que é maior e a esquerda menor. O teu olho vai interagir com cada peça dessa. Na verdade, elas são do mesmo tamanho. Aqui eu tenho um exemplo também que brinca com esse jogo. Então, logo lá no início da peça, a gente tem peixes. E à medida que o nosso olho sobe, ele vai se transformando na silhueta de um pássaro. As duas imagens estão nos dois contextos. Você pode ver a forma do peixe tanto lá em cima quanto lá embaixo, e do pássaro também. Mas ela faz essa transição, essa sobreposição. Iluminação. Uma obra óptica, ela precisa de cores luminosas, quando ela é colorida, tá? O que são cores luminosas? São essas cores que transmitem luz, que são claras, que ficam mais tempo retidas na tua retina. Então, olha só, aqui eu tenho um exemplo de cor luminosa, que é o verde, esse verde neon, o branco, que por si só é uma cor que também reflete luz luminosa, e o roxo em contraste, tá bom? Então, ele vai dar essa sensação de movimento. Quer ver o movimento? Olha para o centro, olha em cima, para baixo, para um lado e para o outro. Essa flor central, essa figura central, ela vai parecer pulsar. Interage com o teu olho para que a obra aconteça. Contraste, preto e branco.
Na verdade, não existe um contraste maior do que esse. Apesar da gente falar que são cores que combinam, mas na verdade elas são de contraste, porque elas são opostas. O preto é a ausência total de cor e o branco é a junção de todas elas, como a gente pode ver no círculo cromático. Então, um contraste maior entre as duas não há. E esse é um tipo de contraste que mais mexe com os nossos olhos, que mais cansa os nossos olhos. Aqui é um jogo óptico bem básico, né? São formas idênticas, porém dentro de um círculo em posição diferente. Se você olhar também durante bastante tempo, ele vai ficar gravadinho aí na sua retina e vai te dar a sensação de movimento. Cores complementares. À esquerda tem o círculo cromático e a gente pode ver que o círculo cromático nada mais é do que um círculo com cores que mostram as combinações. Então eu tenho no extremo aqui o roxo e no outro extremo o amarelo. O que isso quer dizer? Que as cores que estão no extremo ou ao outro desse círculo cromático são cores complementares, ou seja, são cores que contrastam, são cores que não combinam. Vamos olhar para a figura direita. Então eu tenho aí uma gama de cores de contraste, né? Eu tenho o azul com laranja, principalmente aqui. E o nosso olho vai ficar tão carregado com essas cores, porque são cores que afetam nossos olhos, que vai parecer que tem movimento. Olha lá para a figura central, para frente, para trás, balança teu corpo, que você vai sentir o movimento. Se não quiser balançar o corpo, fique só olhar no ponto de 10 a 30 segundos que ele vai começar a cansar o olho e vai dar a sensação de movimento. Escultura, sensação de movimento, elementos restritos, simples e de fácil percepção. Então a escultura ela vai ter ainda algumas características da pintura, principalmente essas duas aqui. A sensação de movimento, ela não vai ter o volume, porque o volume é próprio da escultura, uma escultura seja em baixo, em alto relevo, em 3D, ela vai ter volume, tá? Mas os elementos vão ser bastante simples, que é para justamente provocar o movimento dos olhos, essa sensação de movimento. Com a era tecnológica, a Op Art toma espaço nas tendências artísticas devido às suas formas matemáticas e o rigor com que são construídas. Esse é um trecho de Sociedade Cibernética, tá? Um manifesto que deu origem à Op Art. Aqui a gente tem um exemplo de uma escultura de Victor Vasarely, e apesar dela ter os seus 60 anos, pelo menos, né? A gente ainda consegue ver um tom de modernidade dela, né, de futurismo dessa obra. Ela é em volume, ela é construída em camadas e ela vai dar a sensação de movimento a partir do momento que a gente anda ao redor dela. Ela vai começar a dar essa sensação de movimento pela diferença do jogo de luz nessas peças que brilham aí, tá? É claro que não dá para a gente observar esse movimento, porque é uma escultura, só ao vivo mesmo, mas é um exemplo de como essa escultura é magnífica. Aqui eu tenho outra escultura que também vai mudar conforme a posição que eu veja ela. De frente, de lado, de costas. Ela vai mudando. Arquitetura, artes dinâmicas, que se tratando de interior, pode fazer do ambiente um local difícil de se estar. Uma figura óptica, ela dói muito seus olhos se você ficar olhando para ela durante muito tempo, ela cansa o teu olhar. Então é claro que você não vai jogar isso, por exemplo, uma arte óptica numa sala inteira, onde você vai passar durante muito tempo, porque isso vai acabar te fazendo mal, vai te provocar tonteira, vai te provocar náuseas. A arte óptica não é uma coisa para ficar se vendo sempre, é de vez em quando, tá bom? Para um local onde se possa estar, sempre fica improvável. Ou seja, esse tipo de obra ela vai ser jogada principalmente no exterior dos prédios, não de prédios residenciais, mas comerciais, ou no teto, que é para um lugar para a gente não olhar muito. Já vou dar um exemplo para vocês. Os pisos hidráulicos são exemplos de óticos que não fazem mal. A gente tem lajotas, azulejos dentro de casa, que tem todas as características de uma Op Art. Porém, ele não faz mal porque as cores não costumam ser de tanto contraste assim. Até porque ele foi feito para cobrir áreas muito grandes. Então, uma repetição que não vai ser cansativa.
Aqui à esquerda eu tenho um palácio todo construído em arcos, e isso é proposital. Se você passa com um barco na frente desse prédio de uma ponta a outra, você vai ter a sensação de movimento, de que esses arcos estão se movendo. Aqui ao lado eu tenho um exemplo de uma escultura de Victor Vasarely, que muda também conforme eu vou andando por ela. Aqui eu tenho um prédio, um teto de um aeroporto, construído com bambu em forma circular. Olha que prédio diferente, bonito. Então, à medida que você anda, principalmente se você vem do saguão até o final ali, até o embarque, você vai ter a sensação de movimento desse teto aí, em movimento ondular. Principais artistas: Alexander Calder, esse moço charmoso, criou os móveis, já vou mostrar, associou os retângulos coloridos à ideia do movimento, trabalhos movidos pelo observador. Ou seja, o observador ele tinha que pegar na obra para ele poder dar o efeito óptico. Com o tempo, ele percebeu que o vento podia fazer isso muito bem e já não precisava mais da interação do movimento do observador. Esse aqui é um exemplo de mobile grande, de uma proporção grande, com palhetas que se assemelham a palhetas de ventilador, e o movimento dele é mecânico, produzido pelo ar. Então, à medida que o ar bate e incide sobre ele, ele vai mudando de forma, vai mudando de posição, criando um efeito óptico de que ele se transforma em outra coisa. Na verdade, não é a mesma, só mudou a posição. Móveis de mesa de Calder são famosíssimos, são caríssimos, e esses daqui são movidos pela força mecânica do homem. Então ele muda também tanto de cor quanto de forma, dependendo de como a pessoa mova ele. Mexa no equilíbrio dessas peças aí. É muito fácil você distinguir um móvel de Calder. Eles têm uma característica muito forte, que são essas construções aí em equilíbrio, com formas geométricas. Ficaram muito, muito famosas, principalmente nas décadas de 1970. São móveis cinéticos também, conhecidos como móveis cinéticos. Victor Vasarely é o mais importante, é o pai da Op Art, arte construtivista e geométrica abstrata. Criou a plástica cinética, sensações de velocidade e dinamismo. O geometrismo obedece duas finalidades: sugerir facilidade de racionalização, exigir a participação do contemplador. Transparências e cores em projeções, círculos, quadrados, triângulos, imagens abstratas e ondulantes, impressão 3D, ilusão de movimento. Falar de Victor Vasarely é falar da Op Art. Então, tudo que vocês vão ver daqui para frente, nos exemplos que eu vou dar, são praticamente quase todas as obras dele. E as que não são inspiradas nas obras dele, tá bom? Então, as características das obras dele se confundem com as características da própria Op Art. Aqui eu tenho duas obras dele, uma com sensação de volume, que eu expliquei lá no início, Tudo que for maior vai aparecer mais perto, tudo que for menor vai aparecer mais longe, cores claras para aparecer maior, cores escuras para aparecer menor, mais longe. Ao lado, eu tenho uma obra que dá a sensação também de volume, mas aqui no caso quadrado. Algumas pessoas veem esse volume para cima e outras para dentro. Como você vê? Estilos preto e branco são as mais conhecidas, as mais famosas. Uma optical art preta e branca por si só é muito característica desse estilo, tá bom? E ela vai dar esse movimento justamente por conta desse contraste entre o preto e o branco que eu falei anteriormente, tá bom? Quer ver o movimento da obra? Fixa durante 10 a 30 segundos o centro para o olho cansar e começar a mover. Aqui, movimento de ondas, ondular. Aqui você precisa percorrer o olho para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para dar essa sensação de movimento. Aqui é um GIF, e se você ficar olhando para esse GIF, esse micro vídeo,
durante um tempo considerável, pelo menos 30 segundos, quando você desviar o olhar, as coisas vão parecer que se movem também, tá bom? Durante um pouco tempo, mas vai parecer sim. Então, exemplo de arte onde você deve olhar para ela e depois ela vai mudar o que está fora também, não só a obra. Outro GIF, mesma coisa, olha para o centro, pelo menos por 30 segundos, e depois olha ao teu redor para ter a sensação de que tudo está se movendo. É rápida a sensação, mas ela acontece. Aqui, estática, parada, olha para o centro, 10 a 30 segundos, até ela dar a impressão de movimento. Essa aqui é bem básica. Essa aqui é parecida com a dos pontos pretos, porém aqui com pontos coloridos, que são de contraste e que vão dar muita confusão nos olhos junto com o preto e com o branco. Você não precisa se esforçar muito nessa daqui, o movimento dela já é bem constante. Muito criativo. Outra bem simples também, vai dar um movimento de reflexo, basta deter o olhar lá no centro, como eu já expliquei. Se você quiser pausar o vídeo para ver durante um pouquinho mais de tempo, você pode, mas eu vou seguindo aqui, tá bom? Esse aqui é a mesma coisa, o movimento leva teu corpo para frente e para trás, olhando para o centro, que as formas vão começar a girar em sentidos opostos, vai depender da direção em que as linhas estão traçadas. Sensação de volume entre o preto e o branco. Aqui a sensação de volume não vai ser pela cor, e sim pela forma, a forma como ela é colocada aqui. É como se ela emergisse uma pirâmide em 3D. Aqui, olhando para o centro também, até a vista cansar, já vai dar uma sensação de movimento. As pretas são as que mais promovem essa sensação de movimento, as pretas e brancas. Se você quiser, pode olhar depois o ambiente também, que vai dar essa sensação de movimento. Sensação ondular, essa aqui também tem um movimento muito presente, não precisa você se esforçar muito para ver. Aqui também, olhando para o centro, para ter essa sensação de movimento ondular. Aqui é o que a gente chama de movimento de flag, movimento de bandeira, onde ela parece tremeluzir. Também tem que deter o olho durante algum tempo para poder ver. Aqui um GIF com esse movimento de flag. Olha fixamente pelo menos 30 segundos e olha ao redor para ver esse mesmo movimento no cenário externo do qual você está olhando. Aqui um tipo de arte óptica em 3D, ela não tem sensação de movimento, mas ela tem a sensação de volume, está muito em voga, está muito em moda, principalmente hoje nas cerâmicas, nas decorações de ambientes interiores. Outro em preto e branco, também de movimento, só se deter lá para o centro e se mexer um pouquinho. Coloridas. As coloridas sempre vão ter cores de contraste, como eu já expliquei. Vermelho com azul, verde com laranja, e o movimento dela vai ser logo de início, porque o teu olho vai se cansar mais rápido do que com preto e com branco. Outra também, aí com ponto de referência lá no centro. Você vai começar a ver que ela vai soltar uns raiozinhos. Aqui também de volume, dando a sensação de volume e não de movimento, cor de contraste azul e vermelho. Cor de contraste, verde, limão com roxo, olha lá para o centro que ela já vai começar a girar. Sensação de volume com círculos e quadrados e círculos com quadrados. Essa é de Vitor Vasari, não tem como confundir uma obra dele com de outro artista. Duas imagens. Aqui os artistas vão brincar com um fenômeno chamado pareidolia, que é quando você tenta enxergar rosto onde na verdade não existe. Por exemplo, muita gente vê formas em nuvens,
formas humanas em nuvens. Já teve gente que viu Jesus Cristo na fatia de pão, Nossa Senhora numa vidraça de prédio, ETs em folhas, enfim. É um fenômeno muito comum, a gente tenta reconhecer a nossa espécie, um rosto humano, mas na verdade é uma mulher lendo sobre uma poltrona. Essa é uma série com pessoas conceituadas e que foram transformadas em op art, aqui John Lennon, só que na verdade é um anjo do bem e um anjo do mal, como a gente pode ver pelo simbolismo das cores, né? Um vestido de branco e o outro de vermelho, com asas de morcego, ladeando um menino tocando violão que está provavelmente cantando a música que aparece lá na folha de papel em cima da mesa. Isso aqui dá a impressão de ser um homem, mas na verdade são trabalhadores rurais. Dá pra gente ver pelo chapéu. Tudo aqui é proposital. Aqui, um homem olhando as estrelas. Galileu. Formando o rosto de Galileu. Foi um famoso astrônomo. Aqui um menino pintando uma casa, ladeado por duas árvores que dão a sensação de ser um rosto. O que você vê? Você vê um homem tocando saxofone ou uma mulher? Você vê um homem preso entre duas árvores ou uma caveira? Você vê família ou animais de estimação? Isso aqui é uma campanha publicitária que incentivava a adoção de animais, então, domésticos. Então, eles faziam fotos, né, com casais, crianças, e no centro de tudo a luminosidade formando a silhueta de um animal de estimação. É uma campanha americana. Aqui a gente vê um rosto logo de primeira, é isso que o nosso cérebro vai fazer, mas depois a gente percebe que é uma mulher andando na rua normal. Aqui você vê um coelho ou você vê um pato? Você vê uma velha ou vê uma mulher nova? Jogos. Qual esfera é maior? A do centro do lado direito ou a do centro do lado esquerdo? Ambas são do mesmo tamanho. Porém, uma dá a sensação de menor porque ela está ladeada por esferas maiores. E uma dá a sensação de ser maior porque está ladeada de esferas menores. Então, dica para você que é baixinho, baixinha. Não ande com gente mais alta porque você vai passar despercebido nessa vida. Essa é uma litografia de Escher, muito importante também, um artista muito importante, mas ele vai se encaixar num outro estilo que a gente vai ver mais lá para frente, mas ele tem algumas obras que são exemplares da arte ótica, como essa daqui, que mexe com o nosso cérebro. Você não sabe quem desce e quem sobe. Quem está embaixo e quem está em cima. Quantas pernas o elefante tem? Onde a figura começa e onde ela termina. Aqui é um joguinho muito legal para a gente fazer. Eu quero que vocês fixem o olhar de vocês na letra E da frase ordem e progresso. Fixe o olhar pelo menos 30 segundos. Menos do que isso não dá. A gente vai ficar o tempo necessário para que essa imagem se fixe na nossa retina. Tá bom? Vamos ficar mais um tempinho. Procurem não piscar. Quando vocês notarem uma certa luminosidade, quer dizer então que já está bom, já está gravado na retina. Você tem dois meios de brincar com essa imagem aqui. Uma é fechar os olhos. E veja que a imagem está formada lá, mesmo de olho fechado e dessa vez com as cores certas. Um outro jeito é olhar para uma parede de cor clara, principalmente branca. E aí você vai ver que a cor vai voltar ao normal. Vamos jogar?
eu quero que vocês me falem a cor da palavra. Vamos lá? Verde, vermelho, azul. Eu já ia errar. Brinquem aí, não pode pensar muito. Tem que ser rápido. É o fim da explicação. Agora vamos para a atividade. Primeira, julgue os itens em certo ou errado. Coloca C para certo, E para errado. Na primeira, é um termo usado para descrever a arte que explora a variabilidade do olho e pelo uso de ilusões ópticas. Aqui não é variabilidade, é falibilidade. Foi um erro aqui, provavelmente também está na apostila de vocês, tá bom? Então, esse item é certo ou errado? Na segunda, designa uma vertente da arte contemporânea que toma o corpo como meio de expressão ou matéria para a realização dos trabalhos. E aí, é o corpo que é o meio de expressão? Certo ou errado? Na terceira, defendia para a arte mais expressão e menos visualização. Ou seja, é uma arte que não se olha muito. Certo ou errado? Na quarta, as experiências realizadas pela OP Art devem ser compreendidas como uma vertente da arte contemporânea, em oposição a um mercado internacionalizado e técnico. E aí, a arte óptica se opõe ao método técnico internacionalizado? Certo ou errado? Marque a alternativa que melhor caracteriza a OP Art. Letra A. Quando são observadas, as obras da OP Art dão impressão de rigidez, sem vibrações ou ilusão de ópticas. E aí, caracteriza? Ela é rígida? Sem movimento? Sem ilusão? B. Apesar do rigor com que é construída, simboliza um mundo mutável e instável, que não se mantém nunca o mesmo. E aí, é uma arte que tem movimento, que se modifica? Certo ou errado? C. Não há interação entre o fundo e o foco principal. E aí, o fundo não tem interação com o objeto principal ou tudo tem um foco? Caracteriza a OP Art isso? E a letra D. Não se utiliza diferentes níveis de iluminação, pois a iluminação não é um fator importante nessa arte. E aí, a luz não é importante? Então, marca aquela alternativa que é característica da OP Art, ok? Só uma no caso. E na terceira questão, marque a alternativa incorreta a respeito da OP Art. A dinâmica da pintura na OP Art é alcançada com uma oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as outras, produzindo efeito óptico. E aí? Isso aí tá certo? Tá correto ou tá incorreto? O que vocês acham? B. Parece excessivamente cerebral e sistemática, mais próximas das ciências do que das humanidades. É certo dizer isso? É correto ou é incorreto? E a letra C. Os escultores desse movimento artístico transmitem através de suas obras a sensação de rigidez. Então, as obras da OP Art são rígidas, são paradas, estáticas? Isso é correto ou incorreto? Marca as questões, bate uma foto, manda para mim que eu vou corrigir, tá bom? Durante o tempo da nossa aula lá. Qualquer dúvida também me chama que eu estou pronta para esclarecer. Beijo, por hoje é só isso.